Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 10 de julho de 2022. Lenda do cinema se despede para suicídio assistido, parte 3. O perfil oficial do ator francês Alain Delon no Instagram publicou, nesta sexta-feira, 26, um texto em tom de despedida aos seus fãs. O filho da lenda do cinema já havia revelado que seu pai decidiu acabar voluntariamente com sua vida, por meio de um suicídio assistido aos 86 anos. Na publicação, uma foto de Delon traz a seguinte legenda, em francês: "Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram um grande apoio. Espero que futuros atores possam encontrar em mim um exemplo não só no local de trabalho mas na vida de todos os dias entre vitórias e derrotas. Obrigado, Alain Delon." Suicídio assistido. Alain vive na Suíça, onde o procedimento é legalmente autorizado. Foi o filho dele, Anthony, de 57 anos, que organizou todo o processo e o acompanhou em seus últimos momentos. Esse tipo de procedimento é diferente da eutanásia, que não é autorizada no país. A principal diferença entre as técnicas é quem realiza o ato final. No caso do suicídio assistido, o paciente, de forma intencional e com a ajuda da equipe médica, põe fim à própria vida, ingerindo ou auto-administrando medicamentos letais. Em janeiro do ano passado, faleceu a ex-mulher do artista, a atriz Nathalie Delon, aos 79 anos. Ela sofria de câncer no pâncreas e, assim como o ex-marido, queria acabar com a vida por meio da eutanásia. O espírito Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade pela psicografia de Divaldo Pereira Franco esclarece sobre o suicídio. Ato de extremada rebeldia, reação do orgulho desmedido, vingança de alto porte que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outrem aniquilar. O suicídio revela o estágio de brutalidade moral em que se demora a criatura humana, por um minuto apenas, a revolta a tiro ser no dédalo do desvario, conseguindo um tentame de desdita que se alonga por decênios lúridos de amarguras e infortúnios indescritíveis. Em nome da dignidade atirada por terra se arroja a pessoa geniosa na covarde fuga pela estrada sem fim da cavilosa ilusão, em que carpe, inconsolável, o choro do arrependimento tardio. Evitando a enfermidade de alongada presença que conduzirá à morte, o impaciente antecipa o momento da libertação e através desse gesto se escraviza por tempo infindável ao desespero e à dor que o afligiam, agravados pela soma dos novos infortúnios infligidos à existência que lhe não compete exterminar. Temendo o sofrimento, o suicida impõe-se maior soma de aflições, no pressuposto de que o ato de cobardia encetado seria sancionado pelo apagar da consciência e pelo sono do nada. No fundo de todas as razões predisponentes para o autocídio, excetuando-se as profundas neuroses e psicoses de perseguição, as maníaco-depressivas que procedem de antigas fugas espetaculares à vida e que o espírito traz nos refolhos do ser como predisposições à repetição da falência moral, se encontra o orgulho tentando, pela violência, solucionar questões que somente a ação contínua no bem e a sistemática confiança em Deus podem regularizar com a indispensável eficiência. Condicionado para os triunfos de fora, não se arma o homem para as conquistas interiores, mediante cujas realizações se imunizaria para as dificuldades naturais da luta com que se encontra comprometido em prol da própria ascensão. Não sendo autor da vida, e não obstante se faça usufrutuário nem sempre responsável, é-lhe vedada a permissão de aniquilá-la. Rompe-lhe, pelo impulso irrefletivo, a manifestação física, jamais, porém, destrói as engrenagens profundas que lhe acionam a exteriorização orgânica. Toda investida negativa se converte em sobrecarga que deve conduzir o infrator do código de equilíbrio, que vige em todo lugar.
Alguns que se dizem religiosos, mas desacisados, costumam asseverar, irrefletidos, que preferem adiar o resgate, mesmo que sejam constrangidos ulteriormente a imposições mais graves. Incapazes, no entanto, de suportarem o mínimo, se atribuem possibilidades de, após a falência, arcarem com responsabilidades e encargos maiores. Presunção vã e justificativa enganosa para desertarem do dever, a si mesmos iludem os que debandam dos compromissos para com a vida. Não morrerão. Ninguém se destrói ante a morte. Províncias de infortúnio, regiões de sombras enxameiam em ambos os lados da vida. Da mesma forma prosseguem além da morte os estados de consciência ultrajada, de mente rebelada, de coração vencido. Em considerando a problemática das graves quão imprevisíveis desgraças decorrentes do suicídio, convém examinemos, também, a larga faixa dos autocidas indiretos, daqueles que precipitam a hora da desencarnação, mediante os processos mais variados. São, também, suicidas, os sexólatras inveterados, os viciados deste ou daquele teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com o ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. A vida é um poema de amor e beleza esperando por nós. Uma gota d'água transparente, uma nervura de folha, uma partícula de adubo, uma pétala perfumada, uma semente fértil, um raio de sol, o piscar de uma estrela são desafios à imaginação, à inteligência, à contemplação, à meditação, ao amor. Há, sem dúvida, agravantes e atenuantes, no exame do suicídio. Todavia, seja qual for o motivo, a circunstância para o crime de retirada da vida, tal não consegue outro resultado senão o de atirar o delituoso ao encontro da vida estuante, em circunstância análoga àquela da qual pensou evadir-se, com os agravantes que não esperava defrontar. Expungem, sim, na erraticidade, em inenarráveis condições, os gravames da decisão funesta, e, na terra, quando retornam, em cruentas expiações, os que defraudam a sagrada concessão divina, que é o corpo plasmado para a glória e a elevação do espírito. Espera pelo amanhã, quando teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Aguarda um pouco mais, quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e recursos que te escapam, a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldades. Ama a vida e vive com amor, embora constrangido muitas vezes à incompreensão, sob um clima de martírio sobre um solo de cardos. Recupera hoje o desperdício de ontem sem pensares, jamais, na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Se te parecerem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, na suprema humilhação da cruz. Todavia, confiando em Deus, e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência, na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade toda. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.